Começamos então esta semana com um novo assunto, logaritmo, frente A, capítulo 9. Esse é o primeiro, eu dividi a aula desta semana em 3 vídeos. Tá? Esse é o vídeo introdutório. Nós vamos falar inicialmente sobre o conceito de logaritmo, né, que para ser bem compreendido, tá, é necessário que você reveja as propriedades das potências e tenha em mente as equações exponenciais que a gente viu anteriormente. Isso é muito importante, tá? Eu sugiro que você volte naqueles vídeos que nós gravamos sobre equações exponenciais, propriedade das potências, tá? E faça uma revisãozinha. Vai ser muito importante. Considere-se avisado, tá bom? Também eu recomendo você ter uma calculadora aí à mão, embora a gente não precise calculadora, né? Mas é bom para verificar os resultados, né? Para verificar se realmente as propriedades que a gente vai ver são válidas mesmo. Tá bom? Bom, vamos começar então revendo algumas equações exponenciais bem simples. Você certamente sabe resolver esta. 2 elevado a x é igual a 8. Você lembra, né? Qual era a nossa finalidade? Era fazer com que os dois membros da igualdade fiquem com expoentes de mesma base. Correto? Então, o 8 a gente pode escrever como 2 à terceira. Como agora a gente tem a mesma base em ambos os lados da igualdade, a única conclusão que a gente pode chegar é que x é igual a 3, tá? Tranquila essa, né? Vamos ver essa outra aqui, né? 6 elevado a x é igual a 1. Opa, agora a gente tem que fazer com que esse 1 aqui, ele possa ser escrito como uma potência de base 6. Ora, o único número que eu posso fazer, né, para converter um 6 em um 1 é fazendo 6 elevado a 0. A gente sabe, lembrando que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, ao invés de 1, eu escrevi aqui 6 elevado a 0. Isso nos leva a concluir que x vale 0. De fato, se eu colocar esse 0 aqui no lugar desse x, vai ficar 6 elevado a 0, que é igual a 1, e, portanto, a igualdade é verdadeira. Bom, nesse terceiro exemplo, agora me apareceu aqui um número com um radical, né? Raiz cúbica de 7 ao quadrado. E agora, como é que eu vou converter isso para ele ficar como uma base 7, como no primeiro membro aqui? É fácil, né? Você deve estar lembrado daquela propriedade, né, dos expoentes fracionários. Então, raiz cúbica de 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 elevado a 2/3. Lembra disso? Olha, quem está por dentro, né, o expoente que está aqui dentro do radical, ele vai, olha, para cima, né, para o numerador desta fração aqui. E o índice do radicando, né, quem está por fora, fica por baixo aqui, olha. Tá bom? Então 7 é elevado a 2/3, o que nos leva a concluir que x é igual a 2/3. Né? Realmente, 7 elevado a 2/3 vai ser igual a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Né? 7 ao quadrado é 49. Né? Então vai ficar raiz cúbica de 49. Bom, muito bem. Um exemplozinho aqui para a gente concluir. Observa, 3 elevado a x é igual a 3. Ora, o único número que eu posso colocar no lugar desse x para tornar esta igualdade verdadeira é fazendo x igual a 1. Né? Por quê? Porque se a gente botar 3 elevado a 1 dá 3. Então resolve aí o nosso problema. Agora, e se a gente tivesse essa equação aqui? 3 elevado a x igual a 2. E agora, né? Como é que eu vou escrever esse 2 aqui como uma potência de base 3? Agora ficou meio complicado, né? Bom, vamos experimentar. Se eu colocar 1 no lugar desse x aqui, vai ficar 3 elevado a 1, que dá 3. Então passou. Eu quero 2. 3 é maior do que 2. Então vamos experimentar um número menor do que 1. Vamos experimentar o 0. 3 elevado a 0 dá 1. Opa, 1 ficou abaixo de 2. E agora? 3, o 1 foi muito, né? Porque deu 3. O 0 foi pouco, porque deu 1. Então a gente vai ter que encontrar um valor para o x, né, que esteja entre 0 e 1. Só pode ser um número fracionário, né? Não pode ser mais um número inteiro. Vamos experimentar então com 3 elevado a 0,5.
Professor, e pode isso? Pode. A gente pode levar um número fracionário. 0,5 é a mesma coisa que um meio, né? 3 elevado a 1 meio é igual à raiz quadrada de 3, que dá aproximadamente 1,732. Está longe ainda do 2. A gente quer chegar no 2. Ainda está aqui 1,732. Está longe, né? Então vamos aumentar mais um pouquinho esse expoente. Ao invés de 0,5, vamos fazer com 0,6. Se você jogar aí na calculadora, né, se você souber como é que faz isso, usar uma potência com expoente fracionário, a gente vai ver que dá 1,933. Melhorou um pouquinho, né? Está mais próximo de 2 isso aqui. Então isso nos leva a concluir que a potência que a gente está procurando é maior do que 0,6. Então vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos experimentar com 0,631. Se você jogar aí na calculadora, você vai ver que vai dar um número muito próximo de 2, né? Então é esse aqui, né? Então a potência que a gente está procurando, aliás, o expoente que nós estamos procurando é 0,631. Então, vejam bem, a gente diz que 0,631, esse expoente maluco aqui, é o logaritmo de 2 na base 3. Opa, vamos devagar aqui. 0,631, que é esse cara aqui, ó, é o logaritmo de 2 na base 3. Por quê? Porque 3, base 3, 3 elevado a 0,631 deu 2, né? Então, como é que a gente escreve isso, né? Usando a notação matemática, essa palavrinha nova aqui vai ser assim: log de 2 na base 3 é igual a 0,631. Por quê? Porque 3 elevado a 0,631 dá 2. Tá? Então, vejam bem, esta base do logaritmo, esse númerozinho pequenininho que aparece aqui, olha, ele passa a ser a base da potência, né? Então, o 3 elevado a este cara dá como resultado este outro que está aqui dentro. De novo, o 3 elevado a este valor aqui, esse expoente aqui, olha, 3 elevado a esse expoente aqui, dá como resultado este número aqui, ou seja, o 2. Tá? É muito importante que você saiba esta equivalência, tanto daqui para cá, quanto voltando de lá para cá. Tá certo? Se necessário, faz uma pausa e volta um pouquinho aqui nessa parte desse vídeo. Tá? Mas vamos ver o seguinte, olha. Como já vimos, né, 0,631 é o logaritmo de 2 na base 3, porque 3 elevado a 0,631 dá 2. Tá? Então, na notação matemática fica o seguinte, ó, log de 2 na base 3, é assim que a gente fala, log de 2 na base 3 é igual a 0,631, onde 2 é o logaritmando. Esse 3 pequenininho aqui é a base do logaritmo. E este resultado aqui, 0,631, é o logaritmo propriamente dito, que no nosso exemplo é o logaritmo de 2 quando a base é 3. Tá? Por que eu estou dizendo quando a base é 3? Porque a gente vai ver várias bases diferentes, né? Da mesma maneira como a gente tem potências com bases as mais diversas, né? No logaritmo também a gente tem vários tipos de base, vários valores para as bases, tá? Mas seguindo algumas regras, tá? A e B, né? No caso aqui, olha, o A que é o logaritmando, o B que é a base do logaritmo, tem que ser números reais positivos, né? Então não pode ser números negativos e nem pode ser o zero, né? Tem que ser número positivo, portanto tem que ser número maior do que zero. E um detalhe, o B, que é a base, não pode ser 1, tá? O B tem que ser diferente de 1. Então a gente lê assim, o logaritmo de A na base B é, né, o expoente x que satisfaz essa igualdade. B elevado a x é igual a A. Né? O logaritmo de A na base B é igual a x. Se e somente se B elevado a x for igual a A. Tá? Então, esse Azinho aqui é o logaritmando
esse bzinho é a base do logaritmo e x é o logaritmo de a na base b, tá? Pausa o vídeo, volta esse trecho porque é muito importante. A partir de agora a gente vai subentender que você já compreendeu bem essa parte, tá bom? Bom, vamos ver aqui então alguns exemplos. Log de 8 na base 2, quer dizer, qual é o logaritmo de 8 na base 2? Então aquilo que eu falei, ela pega esse 2 aqui, joga ele para cá, elevado a esta potência misteriosa. Então vai ficar 2 elevado a x. Tem que ser igual a este valor que está aqui dentro, o logaritmando. Então tem que ser igual a 8. A partir daqui você tem uma equação exponencial, que você já sabe resolver, porque você fez a prova, tirou uma nota 9, que eu estou sabendo, né? Pois é. Então, agora resolvendo a 2 elevado a x é igual a 2 a terceira, porque 8 eu posso escrever como 2 a terceira, correto? Então, a gente conclui que x é igual a 3, ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Não sei se você está percebendo, né, que o logaritmo, no final das contas, é um expoente, né? Esse x aqui, no final das contas, é um expoente que a gente precisa descobrir, né, quando a gente resolve esta equação exponencial aqui. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. O log de 1 na base 6 é igual a x. Por quê? Porque 6 elevado a x é igual a 1. Olha, 6 elevado a x. Sempre faça isso, tá? Faça inclusive esse movimento aqui com a caneta. 6 elevado a x é igual a 1. De novo, 6 elevado a x é igual a 1. Aqui, olha, 2 elevado a x é igual a 8. Por isso que a gente escreveu aqui, ó. E aqui também, 6 elevado a x é igual a 1. A gente vai e escreve aqui, 6 elevado a x é igual a 1. E aí resolve a equação exponencial, né? O 6 a gente escreve como 6 elevado a 0. Aliás, o 1, né? O 1 a gente escreve como 6 elevado a 0. Aí 6 elevado a x é igual a 6 elevado a 0. Por quê? Porque x é igual a 0. Então, o logaritmo de 1 na base 6 é igual a 0. Atenção para o que eu vou falar agora. Todo logaritmo de 1 em qualquer base, por acaso o exemplo que eu estou dando aqui é a base 6, mas podia ser a base 500.000, não importa, tá? Em qualquer base, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0, sempre, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Bom, mais um exemplo aqui. O log de 2, o log de 1 sobre 64 na base 2 é igual a x. Então vamos descobrir qual é o logaritmo de 1 sobre 64 quando a base é 2. A gente pega o 2, eleva a x igual a 1 sobre 64. Está aqui, 2 elevado a x igual a 1 sobre 64. Aplicando aquela propriedade dos expoentes negativos, que eu não vou explicar porque eu já expliquei, e você já fez a prova, e você tirou 9 porque eu estou sabendo, tá? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 6, tá? Porque 64 é 2 elevado a 6, mas como ele está no denominador, né? Se eu aplicar a propriedade do expoente negativo, olha, aí ele vai ficar 2 elevado a menos 6. Então a gente conclui que x é igual a menos 6, ou seja, o logaritmo de 1 sobre 64 na base 2 é menos 6, ok? Agora, consequências da definição. Bom, são essas regrinhas que a gente vai ver agora, importantíssimas, tá? Você vai ter que memorizá-la pelo menos as 3 primeiras. Olha, log de 1 na base b é igual a 0. Aquilo que eu falei, ó, o log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Log de b na base b é igual a 1. Atenção, log de b na base b. O que significa isso? Que o logaritmando é igual à base. Então, se o logaritmando e a base forem iguais, o log é sempre igual a 1. Então aqui, ó, o log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. O log de b na base b, ou seja, o logaritmando e a base forem iguais, sempre vai ser igual a 1. Agora, essa outra propriedade, log de b elevado a na base b, atenção para o detalhe. O logaritmando é uma potência, o expoente é a.
mas a base dessa potência do logaritmando é igual à base do logaritmo. Quando isso ocorrer, o resultado disso aqui vai ser sempre igual ao expoente. Então o resultado vai dar o númerozinho que vai aparecer aqui no expoente. Tá? Formalmente seria assim, ó. Se o logaritmando e a base forem iguais, o log é igual ao expoente do logaritmando. Como eu falei, essas três primeiras propriedades você vai ter que estar na veia, ou então anotado num pedaço de papel. Bom, agora, se o log de A na base B é igual ao log de C na base B, então é porque A é igual a C. Isso é uma propriedade, né, da igualdade dos logaritmos. Isso aqui só vai ficar bem claro na prática, tá? Da mesma maneira aqui da letra E. Se eu tenho uma potência onde o expoente da minha potência é um logaritmo, tá, de um certo número A, e a base do logaritmo for igual à base dessa potência, então o resultado vai ser o logaritmando, esse númerozinho que está aqui dentro. Essa propriedade você também só vai entender bem quando a gente aplicar os exercícios, tá? Bom, no próximo vídeo justamente a gente vai ver isso, são questões resolvidas, tá certo?